Você já percebeu como o pecado sempre se apresenta com uma face atraente, mas esconde sua verdadeira natureza? Thomas Brooks dizia que o pecado é como uma maçã envenenada, belo por fora, mortal por dentro. Ele nunca mostra seu fim no início, nunca revela a prisão antes do convite, nunca expõe a ruína antes do prazer momentâneo. É por isso que tantos se deixam seduzir, porque olham para a isca e ignoram o anzol. Brooks alertava que a maior arma do inimigo não é a violência contra a igreja, mas o engano dentro dela. O diabo não precisa destruir um cristão de repente. Basta distraí-lo, basta enganá-lo, basta fazê-lo negociar pequenas áreas, até que sua fé se torne frágil e sua consciência embotada. Quantos hoje estão vivendo um cristianismo de aparência porque permitiram que o pecado se tornasse hóspede permanente em suas vidas? Ele dizia que o pecado promete liberdade, mas aprisiona. Promete prazer, mas deixa vazio. Promete vida, mas conduz à morte. Mas diante dessa realidade, Brooks não nos deixava sem esperança. Ele nos lembrava que Cristo é mais forte do que o pecado, que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer culpa e que a graça de Deus é abundante para restaurar até os mais caídos. E aqui está um teste que ele propunha. Como você reage ao pecado? O ímpio se diverte nele, o falso crente o justifica, mas o verdadeiro cristão o odeia. Ele pode cair, mas não consegue permanecer. Ele pode tropeçar, mas não encontra paz longe da presença de Deus. Ele corre de volta ao trono da graça, porque sua maior alegria não está no pecado, mas no perdão. Thomas Brooks também enfatizava a necessidade da vigilância. O cristão que não vigia se torna presa fácil. Vigiar os pensamentos, vigiar as intenções, vigiar as companhias, vigiar as escolhas. Porque o inimigo trabalha nos detalhes, e é nos detalhes que muitos caem. Ele dizia que um soldado que dorme, em meio à batalha, já está vencido. E a vida cristã é guerra espiritual. Ou lutamos, ou somos derrotados. Mas ele também apontava para o recurso que temos, a oração. A oração é o refúgio do fraco, a arma do desarmado, a fortaleza do desesperado. 1 minuto de oração sincera tem mais poder do que horas de estratégias humanas. Brooks dizia que Satanás treme quando vê o mais frágil dos santos de joelhos, porque a oração liga a terra ao céu, traz a presença de Deus ao campo de batalha e fortalece o coração contra as tentações. E talvez aqui esteja a pergunta que ecoa hoje. Como você tem tratado o pecado? Você o esconde, o justifica, o tolera? Ou você o leva à cruz, o confessa, o abandona? Porque não existe meio termo. O pecado que você não crucifica acabará crucificando você. Mas o pecado que você entrega a Cristo será vencido pelo poder do sangue. A mensagem de Brooks é clara. Não brinque com aquilo que pode matar a sua alma. Não trate o pecado como algo leve, porque ele custou o sangue do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não se desespere, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Há perdão, a restauração, a vida nova para todo aquele que se rende ao Salvador. Então, hoje, diante dessa verdade, só há uma escolha: fugir do pecado e correr para Cristo. Porque a liberdade que o mundo promete é prisão, mas a rendição que Cristo exige é vida em abundância. O coração humano é um campo de batalha constante. Thomas Brooks dizia que ninguém tropeça no pecado de repente. A queda sempre começa em pequenos descuidos, em concessões que parecem inofensivas, em distrações que lentamente roubam a vigilância da alma. O pecado não chega com uma coroa na cabeça, mas com passos silenciosos, entrando devagar, tomando espaço até que o coração esteja endurecido. É por isso que ele alertava: o pecado sempre lhe custará mais do que você pensa e o levará mais longe do que você gostaria de ir. Quantos vivem enganados por ele? O pecado nunca mostra o fim desde o início.
mostra o brilho da tentação, mas esconde as correntes da escravidão. Mostra o prazer momentâneo, mas não revela o vazio amargo que vem depois. Brooks dizia que a maior artimanha de Satanás é pintar o pecado com cores suaves, mascará-lo como algo normal, aceitável, até mesmo justificável. Assim como Eva diante do fruto proibido, muitos o veem como algo agradável aos olhos, mas se esquecem que por trás de cada mordida existe morte espiritual. Ele advertia também sobre o poder da consciência. A consciência, quando moldada pela palavra e pelo Espírito, se torna uma sentinela que alerta o coração. Mas quando é negligenciada, vai se calando até não se ouvir mais nada. E quando a consciência está em silêncio, o pecado já se tornou senhor. Quantos hoje vivem com a consciência cauterizada, chamando trevas de luz, pecado de liberdade, rebelião de autenticidade? Mas o cristão verdadeiro não pode se conformar com isso. Ele ouve a voz do Espírito até nas áreas mais escondidas. E essa voz o chama à santidade. Thomas Brooks dizia que o cristão precisa aprender a olhar para o pecado à luz da cruz, porque ali vemos o seu verdadeiro peso. O pecado não é leve. Custou o sangue do Filho de Deus. Não é banal, foi grave o suficiente para exigir a morte do justo pelo injusto. Quando o crente contempla a cruz, ele não pode mais brincar com aquilo que crucificou o Salvador. Cada olhar para o Calvário deve gerar ódio pelo pecado e amor pelo Redentor. Mas Brooks também nos lembrava que a luta contra o pecado não é vencida apenas pela nossa força de vontade. Se dependêssemos de nós mesmos, cairíamos sempre. A vitória está em permanecer em Cristo. Separados de mim, nada podeis fazer. Essa não é uma metáfora, é uma realidade. Quando tentamos vencer sozinhos, fracassamos. Mas quando nos escondemos no Senhor, encontramos graça que fortalece, poder que sustenta e misericórdia que levanta. E aqui está o mistério da graça. Mesmo quando caímos, não estamos abandonados. O inimigo nos acusa, mas Cristo intercede. O pecado nos fere, mas o sangue nos cura. A queda nos humilha, mas a graça nos levanta. O que diferencia o verdadeiro crente não é a ausência de falhas, mas a presença constante de arrependimento. O hipócrita esconde o pecado, o crente verdadeiro o confessa. O falso justifica, o verdadeiro o abandona. Thomas Brooks também insistia na vigilância constante. Ele dizia: o cristão nunca deve se deitar sem vigiar o coração. Nunca deve se levantar sem entregar o dia a Deus. Porque o inimigo é paciente, astuto, sempre atento. Ele sabe em que áreas você é mais frágil. Ele conhece as brechas que você permite e é justamente nelas que lança seus dardos. E quantas vezes o pecado entra não pela porta principal, mas por uma janela mal vigiada. É por isso que precisamos da armadura completa, a verdade que nos guarda, a justiça que nos cobre, a fé que apaga os dardos, a palavra que é a espada, a oração que nos mantém de pé. Ele também nos lembrava que a vida cristã não é apenas luta contra o pecado, mas deleite em Deus. Porque se tudo que fizermos for apenas negar o mal, sem buscar o bem, viveremos uma fé seca e pesada. O segredo da vitória não está apenas em fugir do pecado, mas em preencher o coração com algo maior, a presença de Cristo. O pecado perde a força quando a alma encontra prazer no Senhor. O coração que se sacia na palavra, que encontra gozo na oração, que vive na comunhão com os santos, já não tem espaço para as migalhas do pecado. Mas Brooks nos confrontava com a pergunta: você tem encontrado prazer em Deus? Porque se sua vida espiritual é apenas peso, apenas obrigação, apenas ritual, cedo ou tarde você será vencido pelas tentações. A única forma de resistir é estar tão cheio do amor de Cristo que não sobra espaço para as ilusões do
mundo. E talvez essa seja a maior necessidade dos nossos dias. Crentes que não apenas resistem ao pecado por medo da condenação, mas que o rejeitam porque amam a Cristo. Que não apenas fogem da tentação por temor do castigo, mas que fogem porque seus corações foram conquistados por algo infinitamente melhor. Esse é o cristianismo verdadeiro. Não uma lista de proibições, mas uma vida apaixonada pelo Salvador, que torna o pecado amargo e a santidade doce. E você, como tem vivido sua caminhada? Tem lutado contra o pecado ou tem feito alianças com ele? Tem alimentado sua alma com a presença de Deus ou tem se deixado enganar pelas distrações deste mundo? Tem odiado aquilo que crucificou o Salvador ou tem tratado como um companheiro de jornada? Thomas Brooks diria a você hoje: não adie o arrependimento. Não negocie com a tentação, não brinque com o pecado. O pecado sempre mata, mas Cristo sempre dá vida. Corra para Ele, confesse, entregue, renuncie e descubra que a graça não apenas perdoa, mas também fortalece, transforma e sustenta até o fim.